Olá, eu sou o Chris Burns. Sejam bem-vindos ao The Network, o programa onde vamos à raiz de um assunto. Mas atenção, os convidados têm apenas 25 segundos ou menos para responder. Vejamos o tema em destaque nesta edição. As relações entre o Reino Unido e a União Europeia têm sido marcadas por problemas. Londres, profundamente eurocética, exige a recuperação de dinheiro e de poder, rejeitando o euro e empenhando-se na batalha contra mais integração. O Reino Unido manteve-se à margem de uma série de questões, a última relativa a 130 políticas comunitárias e leis. Recebe um reembolso anual de vários milhares de milhões de euros pela contribuição europeia, garantido pela então Primeira-Ministra Margaret Thatcher, uma vez que o Reino Unido beneficiava pouco dos subsídios agrícolas da União. Agora, o Primeiro-Ministro David Cameron ameaça vetar o orçamento comunitário para 2014-2020 se o valor total não se mantiver. Cameron exige um congelamento, mas o Parlamento Britânico defende um corte. O Primeiro-Ministro apoia um referendo sobre a adesão à União Europeia, pressionado pela ala radical do partido que defende uma saída do clube comunitário. Até que ponto a sétima maior economia do mundo se está a prejudicar ao aprofundar o distanciamento ou mesmo ao separar-se do maior parceiro comercial? Conosco nesta edição do The Network, a partir do Parlamento Europeu em Bruxelas, Sir Graham Watson, deputado britânico e presidente do Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformadores. O vice-primeiro-ministro britânico e líder do Partido Liberal Democrata Nick Clegg alerta que a recuperação de poderes seria catastrófica para o Reino Unido e poderia conduzir a uma saída da União Europeia. Também conosco o deputado conservador Timothy Kirkhope, que diz que o Reino Unido está certo ao manter-se à margem de determinada legislação europeia, concentrando-se antes em acordos bilaterais com alguns Estados europeus. Ian Duncan Smith, o secretário de Estado para o Trabalho e as Pensões, considera que o Reino Unido está bem fora da União. E a partir do estúdio da Euronews em Bruxelas, Pierre Defrain, diretor executivo da Fundação Madariaga College of Europe, e que admite que existe uma brecha na democracia europeia. Permitam-me fazer-lhes uma pergunta, comecemos por si, Graham. Concentremos-nos primeiro na batalha do orçamento. O secretário do Tesouro britânico, Greg Clark, diz que a União Europeia tem, e passo a citar, uma impressionante procura de orçamento. Concorda? Não percebo o que quer dizer com a União Europeia. A Comissão Europeia pediu apenas um modesto aumento do orçamento por um período de 7 anos. O Parlamento Europeu quer inclusive ir mais longe e o Conselho Europeu quererá quase certeza limitar o orçamento. Talvez aquilo a que se esteja a referir seja o pedido do Parlamento Europeu de um aumento de 6,8% no orçamento do próximo ano para 137 mil milhões de euros. É impressionante. É um exemplo dos parlamentares europeus a perderem a vista das pessoas que representam. Temos de viver todos dentro das possibilidades. Os governos nacionais estão a fazê-lo. Não vejo razão para a Europa como um todo não o fazer também. As pessoas não entendem. Ok, vejo Graham a abanar a cabeça, mas talvez algum tipo de preocupação do lado do Pierre, o que lhe tira a respiração. Penso que o orçamento é um instrumento formidável para contribuir para a coesão do mercado único, encorajando as economias mais débeis, que precisam desse esforço, particularmente no atual contexto de crise europeia. Essa é justamente a minha próxima pergunta. O orçamento europeu representa 1 trilhão de euros a 7 anos, cerca de 1% apenas do PIB da União. A UE não deveria exercer um poder económico mais forte, apoiada por um maior financiamento para enfrentar a crise económica? Graham. Há um argumento nesse sentido. Julgo não ser necessário aumentar radicalmente o orçamento, mas penso que podemos ganhar muito com a partilha de recursos em termos de poupança por eficiência. Ok, Timothy, o que tem a dizer? Há uma ideia de que só o dinheiro é que faz a diferença. Penso que as políticas e as reformas é que fazem a diferença. Queremos uma Europa mais concentrada. É assim que conseguiremos pôr as economias nos eixos. Não é a injetar mais dinheiro. Ok, Pierre, o Reino Unido e outros governos têm estado a cortar radicalmente a despesa para reduzir o déficit orçamental. Como poderão justificar, ao mesmo tempo, perante os contribuintes, um maior orçamento para a União Europeia?
Porque este é um orçamento para o crescimento, para a competitividade real, solidariedade entre países da Europa. Mas estes governos podem dizer a mesma coisa, podem dizer não vamos cortar os nossos orçamentos, vamos mantê-los elevados para estimular as nossas economias, mas vai superar o limite dos 3%. O que é importante aqui é a sinergia entre os países e não que cada país trabalhe de forma isolada. Falemos agora da saída do Reino Unido. Fala-se sobre isso, ou pelo menos de distanciamento da UE. O vice-primeiro-ministro Nick Clegg pergunta que tipo de clube oferece um passe com todo o tipo de vantagens sem esperar o pagamento das cotas completas. A explicação é válida para os britânicos. Graham. Penso que tem um argumento válido. Julgo que a ideia de que podemos escolher e eleger em que partes da cooperação europeia nos envolvemos não faz sentido. Não permitiríamos a outros países escolher se lhes interessam ou não as regulações ambientais, por exemplo, ou que pudessem eleger apenas determinadas regras do mercado único e eles também não nos permitiriam tal coisa. Ok, Timothy, quer comentar? A liderança do meu partido, eu próprio incluído, não quer seguramente deixar a União Europeia, mas nós queremos uma mudança das coisas. Ok, Pierre, não será melhor permanecer e manter algum tipo de influência na União Europeia? Existem outros países, como a Noruega, por exemplo, que não têm nenhum poder sobre a legislação da UE e, no entanto, têm de seguir essa legislação. Acredita que é isto que o Reino Unido quer ou deve ter? O que o Reino Unido deve fazer é óbvio, deve manter-se dentro, ser mais proativo e assumir a responsabilidade pelo alargamento que impulsionou durante 3 décadas. Ok, Graham, acredita que o Reino Unido deve manter-se firmemente dentro, assumindo-se como uma força reformista no seio da UE? Sim, penso que devemos manter-nos dentro completamente e de maneira firme. Não estou contra participar em novas áreas de cooperação, mas concordo com Timothy Kirkhope. A União Europeia precisa de reformas em muitas áreas e o Reino Unido foi bem sucedido em fazer pressão nesse sentido durante anos. Continuemos. Mas, Timothy, se começa a optar por sair de algumas coisas, depois pode deixar de ter influência na UE, certo? Estamos obrigados a manter-nos à margem de questões de justiça e assuntos internos. Receio que não possamos evitá-lo em 2014. Mas isso não quer dizer que não queiramos ser parte de um esforço cooperativo para renegociar essas áreas e continuar a trabalhar com os nossos parceiros de toda a Europa para deter delinquentes e todas as coisas relevantes para o cidadão comum. Claro que vamos permanecer nesse sentido. Falemos do referendo comentado no Reino Unido, que acontecerá se os ingleses votarem uma saída da União e os galeses quiserem manter-se. Existe esse risco? Pierre. Bem, obviamente um problema para o Reino Unido. Os ingleses parecem ser cada vez mais nacionalistas e introspectivos, o que não acontece com os escoceses e com os galeses. Penso que as tensões que existem podem aumentar se o primeiro-ministro decidir que o Reino Unido deve sair da União Europeia. Ok, Timothy, acredita que o governo britânico vai avançar com um referendo com este tipo de riscos acrescidos? O primeiro-ministro não tem a intenção de tirar o país da União Europeia, mas o que pode acontecer é que queira perguntar às pessoas se gostam da relação que temos com a UE, se desejam ver mais reformas e sobre que bases querem permanecer na UE. Essa é a pergunta que talvez queiramos fazer no devido tempo. Última pergunta. O eurodeputado Daniel Cohn-Bendit está entre aqueles que dizem que o Reino Unido deveria escolher entre pertencer à União ou converter-se no Estado número 51 dos Estados Unidos. Pierre. Esse risco existe, claro, mas há um outro que é as pessoas de outros Estados-membros começarem a fartar-se da constante oposição do Reino Unido. Estão-se a rir. O que é que têm a dizer? Julgo que deixar-me aconselhar por Daniel Cohn-Bendit não é algo que esteja disposto a fazer e essas atitudes desafiantes... Queremos ter boas relações com o outro lado do Atlântico, bem como com os nossos colegas europeus. É uma combinação perfeita. Ok, Graham, tem a última palavra. Daniel Cohn-Bendit é sempre interessante, é provocador. As visões normalmente não recolhem apoios da maioria. Sim, mas não é o único a dizer que o Reino Unido pode converter-se no Estado 51 dos Estados Unidos. Não é o único, mas isso é um exagero e quando se quer fazer muito, no final podemos acabar por estragar tudo. De acordo. Lamento terminar desta forma, mas esgotou-se o tempo. Obrigado a todos por estarem connosco. Obrigado ao Sir Graham Watson, Timothy Kirkhope e Pierre Defraigne. Eu sou o Chris Burns. Temos encontro marcado na próxima edição do The Network.